É, olá a todos queridos acadêmicos da Faculdade SMG, do curso de Filologia Românica, do curso de Letras, da disciplina Filologia Românica. Agradecemos a todos por estar sempre presentes, né, e que possam desfrutar essa aula de hoje, né. Na realidade, né, é um tema interessante sobre os domínios dialetais da Romania do século XX, né. Então, as línguas românicas, desde quando evoluíram até chegar ao que nós conhecemos hoje como as línguas de determinados países, que alguns países têm mais de uma língua, e inclusive línguas, e dentro dessas línguas tem os dialetos, né. Então, por exemplo, vamos falar essa semana sobre na Península Ibérica, né, Espanha e Portugal, falar um pouquinho sobre ela. E vamos começar com uma pequena introdução e falar um pouco sobre a questão desse território da Romania, que é a Península Ibérica hoje, né? Distingue-se hoje no território europeu da Romania moderna 11 áreas dialetais, ou mais precisamente 11 sistemas de dialetos, já que em algumas casos as áreas dialetais são descontínuas, varia bastante, né? É logicamente que temos dentro da própria Península Ibérica uma língua que ela não é de origem românica, como é o basco, né? Ou euskera. Então ela está ali, né? Uma língua mais, pode-se dizer que é a língua mais antiga, alguns dizem que é a língua mais antiga da Península Ibérica, onde não houve uma, digamos assim, uma romanização nessa área, né? E nem tampouco uma arabização também, quando os árabes chegaram, quando não conseguiram alcançar aquela parte, e não houve uma influência assim linguística. Praticamente é uma língua considerada isolada, que hoje é como se estuda muito sobre essa língua, mas é uma língua também que pode se daqui a algumas décadas desaparecer também pela quantidade de pessoas que estão falando, né? Se fala-se o basco aqui na parte da Espanha, né? E também parte do país basco francês, né? Com uma quantidade de falantes menor. Então, na Península Ibérica, temos os dialetos portugueses, espanhóis e catalães, né? São os principais, né? O português com os seus diversos dialetos, o espanhol no caso castelhano, né? E outras línguas aí também presentes, que vamos comentar algumas, e catalães, a língua catalã com seus determinados dialetos e variantes também, né? Na Gália Antiga, os dialetos franceses, provençais e franco-provençais. Na Itália e Suíça meridional, é a parte onde se fala francês, perdão, italiano, essa parte, né, e uma língua própria da Suíça chamada romanche, né? Tem os dialetos réticos, galo-itálicos, italianos e sardos. Na Península Balcânica, temos os dialetos romenos. É outra língua românica que é o romeno, né? Então, na Península Ibérica, vamos falar sobre o seguinte: na distribuição geográfica dos dialetos ibéricos, os romanistas julgam reconhecer os reflexos de dois processos de conquistas. Então, por um lado, a conquista da Ibéria pelos romanos, né? Tínhamos os celtas e os íberos, né? E depois se tornaram celtíberos, e daí os romanos conquistaram, né? E teve uma influência linguística cultural bastante forte ali, né? E também religiosa. E a Reconquista, nome pelo qual se indicam as guerras travadas entre árabes e cristãos. Foi quando os árabes invadiram a Península Ibérica, né, depois os cristãos começaram a reconquistar a terra, né, os cristãos que já estavam romanizados, já não diziam mais Roma, então já eram os povos portugueses e espanhóis que estavam ali, né? E Portugal ainda estava em nascimento ainda, não era durante a fase da Reconquista, Portugal estava, digamos, ainda se tornando ainda uma nação que não era ainda independente, né? Não era considerado uma nação. Então houve essas guerras travadas que não foi no primeiro milênio, em qual os árabes foram expulsos. E aí consolidou em toda a Península Ibérica como monarquias cristãs. E vários ainda não era como conhecemos hoje só Portugal e Espanha, né? Eram vários reinos ali. Então, a penetração romana na Ibéria se deu segundo duas ações. Pelo Golfo de Valência, os romanos dominaram as regiões que acabaram por conquistar a província chamada Hispânia Citerior,
Tarraconense e Galícia, e pelo Golfo de Cádiz, ao sul da Espanha. Dominaram as regiões que viviam e constituíam a Espanha ulterior, a Bética e a Lusitânia. Lusitânia é parte de Portugal. De fato, esses dialetos conservam os ditongos ao e ai, que se reduziram a o e no resto da Ibéria. Além disso, os dialetos portugueses correspondentes à antiga Espanha ulterior preservaram o encontro consonantal MB, que passou tipicamente a M somente, no domínio do castelhano. São exemplos sempre lembrados dessas diferenças evolução, vamos dizer, uma questão de evolução, como é que foi, para você ter uma ideia, né? A palavra palomba, no português foi paomba, poomba e pomba. No espanhol foi diretamente para paloma. Simplesmente como o B desapareceu, que vocês podem notar aí, e de paloma se tornou paloma. No caso do espanhol foi uma evolução mais simples nesta palavra. Do português passou por alguns processos. Auro, o português é ouro, e no caso o espanhol ouro. No caso perdeu de tongo, né? Ficou só um hiato ali, né? Januarium, ou janarium, mudou para Janairo, no português, depois foi para Janeiro. No caso do espanhol, também, depois da fase de Janeiro, mudou para Eneiro, a mesma evolução praticamente, só que no caso houve algumas modificações, né, perdendo o ditongo e perdendo o já se transformando em E. Essa foi uma evolução, mas o que continua hoje, Eneiro é como se fala em espanhol até hoje. Manteve-se janeiro também, em português manteve-se também. Por outro lado, a distribuição dos dialetos portugueses, espanhóis e catalães em 3 faixas na direção norte-sul corresponde a 3 frentes em que se deu ao longo dos séculos XV a XIV a reconquista cristã do centro-sul da península. Então, nesse processo, em consequência da criação de um Estado espanhol sob a monarquia de Castela, o dialeto castelhano, que vem de Castela, que vem de Castilha, né? No caso Castilha, falado inicialmente numa pequena região do norte, centro-norte da península, em torno de Burgos, região de Burgos, não só conquistou territórios ao moçárabe, mas também foi se superpondo aos dialetos leoneses, a oeste, e os dialetos aragoneses a leste. Então a língua castelhana começou, né, a se desenvolver. Então vira Castilha, né, o reino de Castilha com Aragão, na era mais forte, houve o Leão, né, tinha Castela. Hoje a comunidade autônoma tem uma chamada Castilha Leão, né, que é formada essas duas, onde tem o leonês é uma língua que até hoje se utiliza nessa região, né? O aragonês também se utiliza com seus diversos dialetos, assim como tem outras línguas também com suas variantes, né, que são dialetos, né? Na Espanha tem muitíssimas línguas menores e dialetos, algumas faladas por poucas pessoas, mas outras faladas com bastante número de pessoas, né? No final, aí, na sessão de vídeos, eu coloquei alguns vídeos com algumas dessas línguas menores e uma reportagem explicando sobre essas variantes, né? Em decorrência desses fatores, há uma forte semelhança entre os dialetos ibéricos, pertencentes ao mesmo sistema dialetal. Por exemplo, o aragonês, ele tem certa parência próxima ao catalão e ao castelhano, como se fosse meio caminho entre as duas línguas, né? Com forte tendência catalana, justamente porque fica meio caminho, né, dos dois, né? Essa semelhança contrasta, por exemplo, com a extrema variedade de dialetos da Itália do Norte, dos dialetos réticos e dos franco-provençais. Então, é diferente, né? Enquanto os dialetos na Ibéria normalmente se assemelham, na questão norte da Itália existe uma variação maior, né? Não são tão semelhantes. Eles são mais diferentes na questão, né? Vamos falar sobre os dialetos portugueses. Então, falam-se dialetos portugueses no território aproximadamente correspondente ao Estado português. Neles estão presentes a maioria dos traços fonéticos exemplificados a seguir. Vamos ver. Então, aí tem roda, pode, de rolam,
e pote. Potete. Auro é ouro e oiro. E auro. Mal, ter, nu. Malo, tenere, nudum. Eire, soube. Aream, sapui. Dobro versus dobra. Morto versus morta. Como versus come. Lago, lodo, lobo, de lacum, lutum e lupum. Chave, chorar, chor. Eleven, plorarem, florem. Inchar, encher, inflarem, implerem. Olho, oculum. Oito, octo, muito, multum. Boca, buca. Estar, estare. Escola, escola. Espírito, espírito. Notem aí como é esse processo, né? Como os traços fonéticos são muito próximos, né? Então, conhece nesses exemplos alguns traços típicos da fonética histórica portuguesa. Por exemplo, no primeiro ponto ali, roda, pode, né? Conserva seu vocalismo latino em oposição às línguas que ditongam o e e o o breves, como o castelhano, que é rueda, puede. Então é diferente, muda um pouquinho, né? Aqui isso mantém-se, enquanto no castelhano ditongam-se. O italiano vota também, e por, e o francês rue, rue e pen. O ditongo ou passa a ou, que alterna com oi. Um exemplo 2. Ou, oi. Há vogais e ditongos nasais, né? No português é muito comum a língua nasal, tanto que quando estamos resfriados, né? Nariz entupido, para pronunciar certos fonemas é complicado. Usando a questão, falamos avô, se está com o nariz entupido, né? Tudo que for nasalizado é complicado. Pênis D, N e L intervocálicos. No caso, castelhano, malo, tener e nudo. Assim, vogais J e W causam antecipações. Exemplo 4. Eira e soube. É frequente a metafonia, fenômeno pelo qual as vogais tônicas assumem timbre aberto ou fechado em harmonia com a vogal final de palavras. Como exemplo 5 ali. Dobro e dobra. Dobro, dobra. Morto, morta. Então, o, o. Como, come. Essa questão aí. Sonorísticas oclusivas surdas e intervocálicas. Um exemplo 6, lago, lodo, lobo. Os grupos CL, PL, TFL passam a F em posição inicial de palavras depois de N e para L em posição intervocálicas. Como exemplo 7, 8 e 9. 7 é o chave, chorar, chorro de eleven, de clavem, perdão, não é eleven, é clavem ali. Ploralem, florem. Então veja só a diferença, né? De clavem passa para chá, né? Plorem, plorarem é para chorar, e chor, que é flor, né? E florem. Está errado. Pequeno errinho ali. O exemplo 8 e 9 é a mesma coisa. O 8, inchar, encher, inflar, implere. E o 9, olho, óculo. Vamos lá. CTL e CTLT, né? I para IT. O 10º exemplo. 8, octo.
muito, multum. Simplifica-se as geminadas, por exemplo, 11, né? Recebe o hipotético que passa a E. Né? Tem bem isso aqui, mas vamos lá. Por exemplo, 12. Estar, escola, espírito. Então, vou mudar aí um pouco. Este para es, se para escola. E estar de estare. Então, essas modificações aí. Os dialetos portugueses têm também uma morfologia peculiar, merecem ser lembrados. A terminação do plural sai em S, né? O plural sai em S, como já vimos, né? A aplicação da terminação A, típica dos femininos. As palavras na área da terceira declinação, inclusive depois de formada a língua. Lembre-se, os textos de poesia trovadoresca, que trabalha nesse sentido, onde ocorreu como femininas as palavras senhor e pastor, hoje substituídas por senhora e pastora. O mais perfeito latino, cantaveram para eu cantara. Os particípios passados com valor ativo, sou desconfiado, significando eu desconfio e não desconfiam de mim. O infinitivo pessoal foi pena eles terem partido tão de repente a ponto de não termos podido acompanhá-lo. Na sintaxe, os fatores mais notáveis são a mesóclise pronominal, isto é, a possibilidade de colocar os pronomes pessoais átonos entre o radical e a terminação, como ir-me-ei, um exemplo, nos futuros de condicional, e a possível omissão do sufixo mente numa sequência de dois advérbios de modo serena e calmamente. Podia dizer serenamente e calmamente, mas neste caso omite um mente, no caso, em vez de ser serenamente, de serena e calmamente, né? Nesse sentido aí. A mais célebre classificação de dialetos portugueses deve-se a Leite de Vasconcelos. Foi proposta há quase um século, em 1901, e abrange não só as variedades faladas no território português, continental e insular, mas ainda o português das antigas colônias, os dialetos de base portuguesa falados por algumas comunidades judaicas espalhadas em vários pontos da Europa e da Ásia, no caso o ladino. Esta, na íntegra, a classificação deles. Vamos ver a íntegra de Vasconcelos. Aqui é falado, gente. Vamos ver a classificação que ele deu, né? Seguinte. Então, tem o português propriamente dito, né? E os codialetos. Vamos ver aqui. Português. Pode ser dividido em dialetos continentais, dialetos insulares, dialetos ultramarinos e dialetos judeu-português. Dos dialetos continentais se dividem em interamenense, alto minhoto, baixo duriense, do Douro, né? Transmontano, é o raiano, alto duriense, subdialeto ocidental e central, e beirão, alto beirão, baixo beirão, subdialeto ocidental de Coimbra e Aveiro. Meridional, aí tem o extremenho e o alentejano e algarvino, o algarvio, da região de Algarve, e do alentejano de Alentejo. Né? Os dialetos insulares, o açoriano e o madeirense. Os dialetos ultramarinos, que é brasileiro, indo-português e vários falares crioulo. Né? Nosso português está classificado aí em ultramarinos. Dialetos judeu-portugueses, que no caso o ladino, que vem a ver também com o espanhol, com línguas, né, essas línguas na época, que são onde os portugueses, quando foram expulsos, primeiro os espanhóis foram expulsos da Espanha, os judeus foram expulsos da Espanha em 1492, foram para Portugal e outros lugares, e depois foram expulsos de Portugal também. E aí carregaram esse dialeto, né, judeu-espanhol, que é conhecido como ladino também. E os codialetos, que é o galego, rio-doronês, mirandês e o guadramilês, que na realidade, né,
ou no caso galego, o português é chamado de galego-português. Na realidade, o português na realidade, é de origem galega, né? Originalmente. Os dialetos espanhóis. As características mais marcantes dos dialetos espanhóis, falados no centro da península, estão tipicamente apresentadas no castelhano. O mais importante de todos eles, e são de forma fonética. Vamos ver. Né? Vamos ver esse aqui. Vamos ver. Não sei porque saiu o F no lugar do T. Vamos ver essa diferençazinha. A ditongação de E em O em sílaba aberta ou fechada, de terram foi para tierra, petram para piedra, bonum para bueno, porta para puerta. Eventualmente o ditongo se reduz em seguida, como frontem friente para frente. Não ficou friente, antigamente era friente. Você podia ser chamado friente pela regra anterior, mas em espanhol não se fala para frente, igual em português. Castello, em vez de Castiello, né, para castillo. Então, tirou de tongo, ficou somente, né, a vogal sem ditongo. Então, essa declaração nem sempre se manteve, né. Foi formado, no caso, de uma palavra latina sem ditongo, transformada em ditongo, com ditongo, no caso, né, ou essa palavra saiu para um ditongo, depois foi reduzida a sem ditongo. Outra característica é a conservação das vogais, que fazem com que um bom número de palavras terminem em vogal. Boa parte das palavras em espanhol terminam em vogais. A passagem FH, psi, FF de filium, de hijo, onde hijo para hijo, onde o H já não é pronunciado antigamente. Então veja só, de filon foi transformado, né, em H, e o ilium mudou para O, para vogais, como a regra fala, né, que a maioria das palavras termina em vogais. Vamos lá. Então, antes se pronunciava hijo, aí mudou, aí o H perdeu a sua pronunciação e ficou mudo, como hijo, né, como é pronunciado hoje. A tendência a resolver em LL os grupos formados por consoantes mais L, de plenum, clavem, llamam, lamam, para lleno, llave, llama. A sonorização das consoantes surdas intervocálicas e sua posterior passagem a africadas, como lupo para lobo, hoje pronunciada, né, lobo. A simplificação das geminadas boca para boca. A palatalização das consoantes longas, LLNN, anum, cabalum para aion, caballo. A criação de uma fricada a partir do grupo CTLT via IT, lacte, laite, leite, leite. Multum, mucho, pronunciado, né? Está pronunciando leite e mucho. Né? A passagem do grupo LJ a fricativas, via L3. Além do castelhano, fazem parte hoje do sistema de dialetos espanhóis o galego, falado na Galícia, o leonês, falado no noroeste do Reino da Espanha, numa região que responde imperfeitamente à província de León. Claro que não pega só León, pega outras também, né? Regiões, que a província de León está hoje geograficamente está um pouco modificada. O aragonês, falado ao nordeste, numa área que tem por centro a cidade Huesca, o extremenho, na Extremadura, e o andaluz, na Andalucia. Bom, os dialetos catalães. A região oriental do território espanhol compreende a Catalunha, Valência, né, Alicante e Cartagena, e uma parte da província de Aragão fala dialetos catalães, né? Então, uma faixa bem extensa, né? Também se falam dialetos catalães nas Ilhas Baleares, na República de Andorra, que é o idioma oficial, né, que está além dos Pirineus. Em território francês também, né? Ali na região de Perpignan também se fala catalão, eu estive lá, e
como eu não sabia assim, francês, falar francês, algumas palavras ou entender, então eu utilizava o catalão e o espanhol para me comunicar com eles. Eles entendiam perfeitamente o catalão, né? Fala-se um dialeto catalão no departamento de Roussillon, lá na França também. E além do mais, né, na Itália também, tem uma cidade na Itália que fala catalão também, né? Distingue-se no catalão continental duas variedades, oriental e ocidental, separadas pelo Llobregat, que são, por sua vez, distintas do valenciano. Tem traços peculiares os dialetos falados no Roussillon e nas Ilhas Baleares. Cada região é como que no Brasil, né? Falando português, mas se for para Minas Gerais é um jeito, em São Paulo de outro jeito, né? Então cada lugar, né, tem sua característica, né? Essas variantes. No caso, o valenciano é assim, uma variante do catalão. É muito parecida. Na realidade, é um catalão meio com algumas variantes na fonética e algumas palavras, como já comentamos em sala de aula, né, que distinguem algumas vocábulos que utiliza mais em valenciano que em catalão, mas é a mesma língua, né? A gramática é a mesma, né? Vai mudar algumas coisas de fonética, mas basicamente fonética e vocabulário que muda, né? Então, os valencianos insistem que é uma língua própria, mas na realidade é uma variante do catalão. Por exemplo, o catalão se usa muito o O e o E. Átomos não tem um só de O e E. Né? O O tem som de U e o E tem som de A em catalão. Em catalão. Valenciano não. Pronuncia o E som de E ou o som de O. Então, essa é uma diferença vocal bem marcante, né? Quando eu viajei eu morava na Espanha, lá na Catalunha, então a gente notava a diferença quando eu fui a Valência, morei em Valência uns alguns meses, na cidade de Sagunto, então nota a diferença da maneira como falam realmente, né? Você nos anúncios do trem, por exemplo, você está no trem ou no metrô, fala, por exemplo, você fala em catalão, você fala quatra, mas no final, o tra não se escreve com A, se escreve com E. Então, mas se fala quatra, porque o E é átomo. Em valenciano se fala quatre. Então, é mais ou menos essa diferença. Né? Algumas palavras, por exemplo, em catalão se fala surtida, né? Que no caso saída, né? Em valenciano se utiliza enchida, que se eu vou olhar no vocábulo, no dicionário em catalana, as duas palavras estão lá. Então, mas só que em Valência se utiliza mais enchida do que surtida. Então, mas essas as diferenças, basicamente, né? Quanto à característica dos dialetos catalães, uma das mais notáveis é que o artigo não deriva de ide, mas de ipse, no caso do latim falando, né? Os artigos do catalão são es, sa, so, sos e seis. Da fonética pode-se ter alguma ideia através de palavras como pei, que é pele, né, no caso, de pelem, mort, que é morte, né? De mortem, leite, lactem. Embora se usa hoje em catalão, em vez de ser leite, se utiliza muito a palavra mais yet, L-L-E-T, que usar assim. Feit e facto. Iop, lupum, que é de lobo, né? Circle, círculo, de círculo. Gentes, de gentes. E de lino, né? Ple, é pleno, cheio, em catalão. Então, vem de plenum. Quando diz assim, por exemplo, vamos dizer que a botija está al coche está ple de gente. Quer dizer, o carro está cheio de pessoas. Só um exemplo, né? Leonem, no caso em catalão, em castelhano seria leono, e em português, leão. Mas leo é a mesma pronúncia, praticamente mais próxima do latim, né? Clau, clave é chave, e yom, lombo, de lombo.
Esses poucos exemplos basta para opor o catalão ao espanhol. Dá para notar que dá diferença entre os. Não é a mesma língua. Quem não conhece fala que o catalão é um dialeto espanhol. Errado. É outra língua, totalmente diferente. Falta os ditongos originais de e o breves, né? Como vemos aqui um exemplo 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. A sequência CT evoluiu para IT, mas não para a fricada T, 1, 3, 4. 3 e 4, leite aqui, ó, e 4 feite. Né? As vogais fracamente acentuadas tendem a cair, todos os exemplos, né? Todos aqui, ó, não tem vogal, ó. Pede, o morte, o leite, um exemplo, feite, lopo, cercolo. Gente, você vê que em vez de ter um E no final, né, é um S somente. A vogal desaparece, né? Então, você tem uma ideia aí como funciona. O L inicial se palatiza no 5, 8 e 12, né? Aqui tem o 5 Iop, né? Gi, e no 12, Yom. O L inicial conserva-se, como vimos no exemplo 4. Entendi porque isso aqui. Bom. G e I palatais passam aí, sendo vogais escritas. N final tende a cair, sem analisar a vogal anterior. A sequência CL, FL e PL mantém-se. MB passa para M, como português. Como espanhol também, né? Aliás, como português não, como espanhol. É uma certa semelhança em algum aspecto. Algumas das características aproximam o catalão do francês, que é muito parecido em algumas coisas. Como, por exemplo, às vezes a palavra que tem duas palavras para obrigado em catalão. Se utiliza a palavra gracias, que se escreve gra com acento tipo uma crase, e termina com ES, não A, mas pronuncia gracias. Ou merci, que é muito parecido com merci em francês. A palavra catalã original mesmo é merci. O gracias é uma questão de pronúncia castelhana. Se usa muito gracias. Mas os catalãos puros preferem utilizar a palavra merci para obrigado. Por suas características, o catalão constitui um sistema de dialetos à parte, tem um dialeto à parte, que não há vantagem em tratar nem como espanhol, nem como provençal ou francês. Tem os próprios dialetos. Fica claro, contudo, que pelo catalão se passa do ibero-romance ao galo-romance. Né? Então, por enquanto é isso aí. Então, eu coloquei alguns vídeos para vocês aí no final. Esses vídeos, eles tratam de alguns dialetos, né? A pronúncia eu coloquei um português, um galego, no português coloquei o aranês, né? Catalão, só para vocês terem uma ideia de como funciona algumas línguas. Não coloquei todos os exemplos, mas só alguns exemplos para que vocês possam assistir e possam ver um pouco a diferença e semelhanças também entre eles, né?